Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um estudo, né? Continuar com as relações do além-túmulo, página 182, pergunta 287. Então vamos nos conectar com a espiritualidade que já se encontram presente aqui, que vieram nos ajudar e nos proteger. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom espírito presente aqui, que estão aqui para proteger esse estudo, para nos proteger, para nos orientar, para nos intuir, para trazer esses nossos irmãos necessitados que passaram para o outro lado, para poder ouvir e entender a situação deles, para que com isso eles aceitem o tratamento, aceitam ir com essa equipe espiritual que vieram aqui resgatá-lo, levá-lo para um tratamento. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Então vamos lá, página 182, pergunta 287. A pergunta, ele pergunta assim: como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Aí os espíritos respondem: a do justo como bem-amado irmão, deste muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Ou seja, aquele que não precisa, assim, vamos dizer, ter atingido o auge da elevação, mas aquele que procura praticar o bem, aquele que procura fazer o bem, fazer as coisas certas, esses são esperados lá do outro lado lá, né? Pelos bons espíritos, pela sua família, para receber, né? Vamos dizer assim, o bom acolhimento, né? Para dizer que ele foi muito bem na sua missão, apesar de algumas falhas, que nós vamos cometer algumas falhas, mas foram muito bem. Então eles são recebidos com muito amor, com muito carinho, com muitas honras, homenagens, mas não é honra, essas honras que o pessoal pensa que é aqui na Terra, não. Né? E aqueles que foram ruins, pessoas perversas, injustas, egoístas, orgulhosas, mas orgulhosas de fazer mal aos outros, que tem o orgulho que faz mal a si mesmo. Estou falando orgulho de fazer mal aos outros, né? Esses são lá recebidos pelos aqueles espíritos, seres desprezíveis, que começa a acusá-los, começa a falar bastante coisa na sua cabeça, deixar ele enlouquecido, porque foram para lá cheios de erros, cheios de defeitos, não quiseram melhorar, não procuraram se melhorar, né? Então ficaram estacionados na sua evolução. Foi uma vida que vieram aqui e se perdeu. Nem foi para frente, nem foi para trás, ficou estacionado, né? Então, é isso que acontece. Agora vamos para a pergunta 288, onde ele pergunta assim: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Aí ele responde: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que lhe assemelhem e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Então, aqueles espíritos impuros que estão lá no sofrimento, quando vê um espírito desse que também passou aqui só fazendo maldade, sabe que vai chegar mais um lá, na mesma estirpe dele, estirpe de maldade, de crueldade, e eles arregimentam aquele ser para sua legião, para trabalhar para o mal. Mas vai chegar um tempo que esse espírito, ele vai cair em si, na sua consciência, e saber que tem que melhorar. Saber que ele não vai sair da onde está, do sofrimento, se não melhorar. Essa é o grande tchan da evolução. Chega num momento que o espírito vê que ele está todo errado, que é só sofrimento, que mesmo passando para o outro lado, ele vai em sofrimento. No princípio ele vai achar que ele está numa coisa boa, mas depois ele vai caindo em si, vai vendo quanta maldade ele está praticando, fazendo, e vai se arrependendo. E com isso ele vai pedir ajuda à espiritualidade que o tire de lá. A espiritualidade
vai dar oportunidade a esse ser e vai resgatá-lo, e vai tirar de lá, e vai começar um novo tratamento, para futuramente ter uma oportunidade. Na 289 ele pergunta assim: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Ele responde: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-no como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-no a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos ou lhe virem ao encontro que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-los que lhes são semelhantes. É uma punição. Ou seja, aqueles espíritos que praticaram o bem quando ele se desencarna, os seus parentes, os seus espíritos que são designados para cortar esses laços, esses fios que ainda ficam conectados no corpo, eles vão estar lá, ajudando esses nossos irmãos. E esse irmão, quando vê essa parentela dele lá, um irmão, um pai, alguém que já partiu, que ele amava muito, ou ama ainda, né? Porque não existe a morte, os espíritos não morrem, eles vão ficar numa felicidade mais tão grande, que eles vão se desprender mais fácil os laços. Enquanto aqueles que praticaram mal, fizeram coisa ruim, né? Em primeiro lugar, vai ser difícil, né? Vai ser complicado cortar esses laços, esses laços que são conectados ainda ao corpo. Então, onde que muitos deles ainda vivem sofrimento, fica vendo os seus corpos, né, sendo comidos por vermes, fica vendo ainda o seu suicídio, fica vendo ainda tudo de ruim que aconteceu com ele, aquilo fica passando na cabeça dele como se fosse uma tortura, é uma punição, e ele vai vendo aqueles espíritos bons, né, aqueles que foram, que ele achava que ele prejudicou aqui, sendo amparado, sendo guiado e levado, enquanto ele fica ali naquele sofrimento. Aí uma hora vai bater o seu arrependimento. Claro que a espiritualidade está ali não para castigá-lo, e sim para o ajudá-lo, e vai recolhê-lo e o ajudá-lo. Então vamos agora para 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Aí ele responde: depende isso da elevação deles e do caminho que segue. Procurando progredir, se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempo, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houver igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos e às vezes uma punição. Então olha só, você quando desencarna e você está praticando bem, fazendo as coisas certas, né? Você é recebido lá do outro lado, é levado para um hospital para começar o seu tratamento, que quando a gente passa para o outro lado, a gente não passa com nossa mente já totalmente, não, a gente aparece meio atordoado lá, meio sonolento, meio ainda confuso, aí eles são levados para um hospital, não é um hospital para você estar doente, não, é para ir lá você já recobrar o seu sentido, passar um filmezinho na sua cabeça, e depois que você sair desse hospital, você é recebido, né? Os seus parentes vão lá te receber e te caminhar para perto deles, porque você foi merecedor. Então você vai ficar numa família, né? Você vai ficar numa família por enquanto, até você conseguir adquirir o seu próprio lar, ou ficar ali até o seu próprio a sua própria reencarnação novamente. Agora aqueles maus espíritos, né? Esses não vão para perto dos seus, não. Esses vão para um lugar de sofrimento ainda, um lugar diferente, afastado dos seus parentes, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, daquela pessoa que você amava, mas você caminhou no caminho errado, né? Mas Deus permite que esses espíritos da sua família, que já estão um pouco adiantada, evoluída, possam te visitar e com isso te aconselhar, te abrir a sua mente, te mostrar o caminho certo. Aí depende de você. Depende de você se vai querer mudar ou não, se vai querer viver naquele antro familiar, né? De bondade, de amor, de carinho, de oportunidade, né? Então, irmão, nós devemos
praticar o bem, devemos fazer tudo que é certo, devemos combater os nossos vícios, né? Que é o mais importante, é fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, né? Eu sei que é difícil, às vezes nós caímos, mas o verdadeiro espírita está naquele que se esforça para vencer os seus vícios, as suas más tendências, porque ninguém que está nesse planeta aqui ainda é santo, não, a não ser um caso ou outro que vem por missão. Caso contrário, nós viemos aqui por expiação, por provações e por missões. Veja em qual dela você está. Qual dela você está. Mas eu te garanto que nós temos que praticar é o bem, ajudar o próximo. Mas quando ajudar o próximo, não fica se vangloriando, achando não. Quando você ajudar o próximo, tenta fazer com que aquele próximo também aprenda e consiga também evoluir. Que o ato de doar, né, é um ato bom, mas porém depende de como você doa. Se você doar alguma coisa só por doar, é uma coisa vã. Mas se você doa tentando ajudar aquele irmão, né, então é uma coisa excelente o doar. O doar é muito importante. Então vamos fazer nossa prece aqui de encerramento, agradecer essa oportunidade. É o último dia do ano, né? Não, é o penúltimo dia do ano hoje. Hoje é dia 30. E amanhã será o último dia. Então vamos orar e agradecer por esse ano que está se acabando, está se passando. E é mais uma etapa na nossa vida que nós estamos vencendo. Se nós estamos até aqui, é porque fomos agraciados com essa oportunidade. Ó, bom Espírito presente aqui, que nos deu essa oportunidade de estar aqui, que nos deu essa oportunidade de estar nos modificando, de estarmos fazendo a reforma íntima. Que esses nossos irmãos que são trazidos aqui, que ainda não compreenderam o significado da palavra evoluir, que eles possam entender que a evolução de cada um depende de si mesmo, a salvação individual. Porém, eles nos dão oportunidade, nos dão os caminhos, nos dão os mestres para nos mostrar como devemos nos portar para conseguir sair desse padrão vibratório, para entrar no padrão vibratório de amor, de felicidade. Obrigado, meu Pai, por estar compreendendo isso. Obrigado por estar me oportunizando de ajudar esses nossos irmãos, que eles possam compreender e aceitar a ajuda desses nossos irmãos que estão ao lado deles, esperando apenas eles se deixarem curar. Obrigado por tudo e damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.